todo estudante já vivenciou uma situação em que estudou por horas e, apesar disso, não conseguiu alcançar o resultado que gostaria. Como, por exemplo, conseguir passar numa prova, ou passar no Enem, ou AB, enfim. O problema desses casos é descobrir qual foi a causa do baixo desempenho. Se foram as questões que estavam realmente muito acima do que deveriam ser, se foi a didática do professor ou se foi qualquer outra coisa. Mas hoje nós vamos demonstrar que pode ser a sua forma de estudar que está te atrapalhando com as suas notas. E vamos falar sobre como contornar esse problema. Se você tentar lembrar de suas aulas em qualquer fase da sua vida, você perceberá que os professores sempre cobravam um bom aprendizado por parte dos alunos. E para isso, eles apresentavam o conteúdo a ser aprendido. Mas tem um detalhe bem interessante, né? Se considerarmos o nível fundamental, médio, a gente fica mais de 10 anos na escola. Se considerarmos quem fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, esse tempo só aumenta. E aí eu te pergunto, já teve muitas aulas na sua vida, mas quantas aulas você já teve sobre como estudar? Quantas aulas você já teve sobre como a memória funciona? É muito provável que ao longo desses mais de 10 anos, você nunca tenha tido nem ao menos uma aula sobre como estudar corretamente. Provavelmente, seus professores nunca te ensinaram algo que ia além daquele conteúdo que ele tinha que te ensinar. Note que são coisas diferentes. Dizer o que você tem que aprender é diferente de explicar como que você deve aprender. Por causa disso, os alunos recorrem a métodos mais intuitivos e mais fáceis de serem aplicados. Mas o problema é que muitas vezes os métodos mais intuitivos para estudar são justamente os mais ineficazes. Quantas vezes você não grifou um texto com várias cores, fez um resumo cheio de esquemas que parecia até uma obra de arte, mas no final das contas não conseguiu aprender o que precisava aprender? Tem algo em comum nesses métodos que citamos. Primeiro, eles exigem pouco esforço cognitivo da nossa parte. Por exemplo, se você está lendo um texto e grifa um trecho que você acabou de ler, o movimento que você faz sobre o texto não faz nenhuma diferença para a sua retenção. Talvez você esteja realçando para reler as partes mais importantes depois. Mas, em geral, essa releitura também não vai fazer tanta diferença assim na sua absorção do conteúdo. É como se na primeira vez em que você leu, você já tivesse retirado os elementos mais essenciais do texto. Pelo menos se sua leitura foi feita com atenção. Reler os trechos que você grifou não vai fazer com que você se lembre muito mais, já que você não está trabalhando aquele conteúdo de um jeito novo. E o mesmo serve para o caso de você reler um texto por inteiro. Aliás, é uma prática que vários alunos fazem, né? Ficar lendo e relendo o texto. Da mesma forma, essas releituras não tendem a trazer tantos benefícios. Então o ideal é usar outros métodos para reter aquilo que foi lido. No caso do resumo, o grande problema é que a maioria dos alunos leem um texto ou assistem uma aula e montam um resumo escrito quase de forma literal com as mesmas palavras que o professor usou, ou as mesmas palavras que estão no livro. Assim como no ato de sublinhar, de grifar, esse ato de escrever um resumo dessa maneira, simplesmente copiando as palavras do livro do professor, não vai aumentar a sua retenção do conteúdo. Mais tarde, falaremos sobre as situações em que o resumo pode sim ser uma boa estratégia. Mas antes, vamos dar uma olhada em outro ponto fundamental para definir um bom método de estudo: o quando devemos estudar. E aqui estou me referindo à distância entre a sessão de estudo e as de revisão. Pensa comigo, se você vai aprender um assunto e quer revisá-lo 3 vezes, você pode estudar na parte da manhã e revisar 3 vezes à tarde no mesmo dia. Ou você pode estudar um dia e revisar nos 3 dias seguintes, ou qualquer outra variação em que você estuda em um momento e revisa em outros 3. O que as pesquisas têm encontrado é que revisões muito próximas não favorecem a retenção do conteúdo. Se você estudou de manhã e revisou à tarde, seu cérebro interpreta quase como se fosse o mesmo momento de estudo. Ele não vê isso como uma revisão. E tem uma outra questão por trás. Lembra que quando falamos que a memorização do conteúdo vai depender de um processo ativo, de um pouco de esforço da sua parte? Quando você revisa no mesmo dia, o reforço que você faz na segunda sessão, na de revisão, é muito pequeno, porque o conteúdo está muito fresco. Então a tendência é que você não absorva tanto quanto se tivesse estudado em outro dia. Ou seja, o ideal é que haja um certo tempo entre a sessão de estudo e as sessões de revisões. A única observação que vale fazer é que as sessões não têm um espaço muito longo, por exemplo, mais de um mês. Porque se for o caso, pode ser que você esqueça tudo que você estudou na primeira sessão e tenha que começar tudo do zero.
para lembrar por mais tempo, é importante que nas sessões de revisão o conteúdo não esteja fresco demais para que você se esforce um pouco. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo não pode ter se perdido demais. Senão a primeira sessão vai ser praticamente perdida. Quando vemos uma mesma informação em dias diferentes, é como se o cérebro a interpretasse como algo que pode ser necessário a qualquer momento no futuro. Então é melhor armazená-la. Do contrário, quando a informação é vista no curto período, o cérebro entende que a utilidade foi momentânea. Então não vale a pena fazer esforço para guardá-la. Aliás, todo mundo que já estudou na véspera da prova já sabe disso, né? E por falar em esforço, há uma forma de estudar que é muito efetiva justamente porque nos força a pensar e a mudar a nossa maneira de raciocinar, que é a chamada prática intercalada. Por exemplo, vamos supor que você está tentando aprender a diferenciar esses 3 passarinhos, o bem-te-vi, o neném e o bem-te-vizinho do penacho vermelho, que são pássaros muito parecidos. Uma possibilidade é você estudar tudo sobre cada pássaro individualmente, ou seja, tanto ler sobre um pássaro específico quanto ver as fotos dele. Mas nós já temos evidências de que você se beneficiará muito mais se misturar os estudos de cada um dos pássaros, inclusive misturar as fotos deles para se forçar a identificar cada um. Esse método permite que você comece a notar as especificidades de cada um e torne o processo de discriminação mais automático. A mesma coisa acontece quando você está estudando vários tópicos dentro de uma matéria. Em matemática é muito fácil visualizar isso acontecendo, porque nós tendemos a fazer listas sobre um único assunto em que devemos usar uma única fórmula para resolver os problemas. O ideal é que, se no futuro os alunos terão que distinguir entre os tipos de problema para escolher a melhor fórmula a ser aplicada, futuramente eles também vão ter que fazer listas mistas, contendo problemas que parecem semelhantes, mas que no fim vão exigir um tipo de raciocínio diferente. A única observação que a gente tem que fazer é que essa técnica vai ser realmente eficaz se o aluno já adquirir uma base sólida em cada um dos problemas que ele encontrará. Voltando no caso da matemática, se o aluno já começa com uma lista toda variada, por exemplo, está começando a estudar funções de primeiro grau, aí já pega uma lista que tem equações de primeiro grau, equações de primeiro grau, funções de primeiro grau, funções de segundo grau, logaritmos, enfim, pega uma lista toda variada para ele poder estudar para o Enem. Se ele não tiver uma base sólida em cada uma das listas separadamente, em cada um dos temas separadamente, ele não vai conseguir aprender por causa de outro problema da memória, que é a transitoriedade. Então veja, essa questão de misturar os assuntos vai ser muito importante no segundo momento da aprendizagem. Se o aluno não sabe nada, ele vai precisar repetir. Lembra quando eu falei em algum dos nossos vídeos sobre a lei de Hebb? Neurônios que disparam juntos se conectam. Então, para a gente aprender, a gente precisa de repetição. Então, sim, a primeira ou as primeiras listas de um tema em matemática podem sim ser referentes, todos ao mesmo tipo de problema. No entanto, depois que esse conhecimento já está bem consolidado, aí sim vai fazer sentido a variação entre esses temas. Então, lá no caso dos pássaros, a distinção vai ser mais efetiva se a pessoa já for fazendo os exercícios, já tendo uma noção sobre cada pássaro. Mas no vídeo aqui, estou chamando a atenção para a importância de alternar os tipos de problema, justamente para refinar a capacidade do aluno de discriminar entre os desafios. Porque não é raro que um aluno consiga fazer uma lista inteira de um mesmo raciocínio, depois faz uma outra lista inteira de um outro raciocínio, mas não é capaz de fazer uma terceira lista que mistura todos esses raciocínios. E agora vamos falar da técnica que mais funciona, que na verdade se trata de um leque de técnicas, a testagem. Testar quer dizer buscar mensurar o quanto se sabe e tentar manipular os conceitos estudados. Quando falamos de teste, é muito comum que as pessoas associem com atividade avaliativa. Mas os testes não precisam ser avaliativos. Se você quer lembrar de informações que você está estudando, você mesmo pode montar questões para que você responda no outro dia. E não é só isso, não é só responder as questões. Quando você está criando exercício, você também está treinando. E durante o teste, você está relacionando as informações, está associando tudo aquilo que você já estudou. Então, avaliar-se é extremamente importante. E aqui eu vou voltar no que eu comentei sobre resumo. Resumir consultando o material tem pouca efetividade, porque a elaboração que você faz é pequena. Mas se você resume, se forçando a lembrar, sem ter realmente uma fonte no papel, usando só a sua cabeça e escrevendo com suas próprias palavras, aí sim, é um excelente exercício. Lembra de um negócio muito importante.
Estudar precisa ser um processo ativo. Se não está cansando nada, se você está lá de forma passiva grifando ou copiando, não vai funcionar. E é claro, né, se durante a confecção desse resumo você usar alguma técnica associativa, algum mnemônico para se lembrar dos conceitos, é claro que tudo isso vai te ajudar. Já falamos inclusive sobre mnemônicos no episódio sobre memória de trabalho e sobre como aprender um novo idioma. Mas vale chamar a atenção que, apesar de os mnemônicos forçarem a nossa elaboração, eles não são formas de testagem. Eles podem ser inclusive recursos muito úteis, mas você deve usá-los quando já possui algum domínio do assunto. Nesse caso, eles servirão como pistas capazes de resgatar as informações mais complexas. Inclusive, um tipo de resumo que é muito eficaz é o chamado organizador gráfico. Você provavelmente já ouviu falar de fluxograma, mapa conceitual, mapa mental. Todos eles são organizadores gráficos. O que o organizador gráfico faz? É um resumo especial em que você é forçado a reelaborar o material com o desenho, com suas próprias palavras, escolhendo palavras-chave, mostrando a interação entre conceitos. Muito se fala, né, de mapas mentais, mas o maior benefício dos mapas mentais e de todos os outros organizadores gráficos é justamente isso, organizar a informação. Quando você cria um resumo usando um organizador gráfico, você é forçado a ter um estudo ativo. A não ser, claro, que você esteja copiando o mapa mental de alguém, o fluxograma de alguém. Mas se você está criando aquele organizador gráfico, você já está tornando o seu processo de aprendizagem em algo mais ativo. E a conclusão é que os métodos mais utilizados pelos alunos em geral dão a ilusão de que eles estão aprendendo, quando na verdade eles estão apenas mantendo a informação na memória de curto prazo, e não na de longo prazo. É importante que você monitore seu aprendizado, porque se ele estiver fácil demais, é muito provável que ele merece a sua atenção. Aprender não é recorrer ao mais fácil. Aprender é elaborar, relacionar conceitos, revisar. E apesar de as técnicas realmente mais efetivas exigirem mais de nós, elas têm duas vantagens incontestáveis. Elas acabam sendo a melhor forma de ganharmos tempo, além de permitirem que a gente se lembre das informações no longo prazo. Lembra o seguinte, a aprendizagem tem que ser ativa. Se você está apenas de forma mecânica, grifando o que está no livro, ou copiando as palavras do professor, você não está estudando de verdade. Estudar é um processo de elaboração, um processo ativo. E você? Já percebeu que ficar grifando ou até mesmo fazendo resumos, copiando as palavras do professor não serve para nada? Qual é a sua forma favorita de estudar? Deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, uma nova série para o canal, já deixa nos comentários também. E até a próxima.